Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira. Eu estou com um convidado hoje, o ultramaratonista Daniel de Oliveira. Você vai conhecer um pouquinho mais a história de vida dele e como isso pode ajudar você com a sua mentalidade, com a forma que você está vivendo a sua vida, como que você está tomando as suas decisões na sua vida, na sua carreira profissional, tá bom? Primeiramente, Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente aqui. Olá, pessoal. Olá, Diego. Eu que agradeço muito a oportunidade, né, de poder compartilhar a minha história e poder ajudar as pessoas a destruírem os seus impossíveis. Que é legal, né? É o seu slogan, né? Destruindo o impossível, né? Que você fala bastante. Você usa, né? Nas redes sociais até, né? Esse é o nome da minha palestra e é o nome do livro que eu estou escrevendo também. Ah, o livro, que legal, legal. E ele vai ser lançado agora? Como que é? No início do ano, né, janeiro ou fevereiro, espero que está tudo certo já. Ah, legal. Então você que está assistindo agora aqui no YouTube, ou mesmo ouvindo a gente no Spotify, na Apple, então já garante aí, né? Já se preparar aí para você comprar o livro do Daniel, com certeza pode mudar muito sua vida. Fica até o final que você vai ter ótimas lições aí para sua vida. Daniel, conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo agora, né? Para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, quem é você, né? A sua história de vida. Eu tive a oportunidade de te ver, né? Na palestra num evento que aconteceu lá em Florianópolis, né, em novembro de 2019, hoje melhor que ontem, e aí você contou um pouquinho, né, aliás, muita coisa, né, mas quanta coisa já aconteceu. Então conta para o pessoal que está assistindo agora quem é você, quais são as especialidades e tal. Sim. É, eu sou o Daniel de Oliveira, eu nasci no Rio de Janeiro e moro em Blumenau há 32, 33 anos. E eu sou da área da educação física, mas hoje eu trabalho exclusivamente como coach e palestrante, né? Que me deixa bastante feliz e satisfeito. E eu fiquei conhecido por causa do Destruir Impossível, porque em 2016 eu fiz uma prova de triatlon, né, de ultra triatlon, que é a distância somada de 5 Ironmans seguidos, né, nadando 19 quilômetros, pedalando 900 quilômetros e correndo 211, tudo de forma contínua. E prova que eu tive a satisfação de vencer e chegar 4 horas na frente do segundo colocado. Então foi uma prova perfeita e brilhante. E para quem E está ouvindo, não é 90 quilômetros, é 900, é que às vezes a pessoa não viu direito, né? São sim, 900 quilômetros, né? 900 só de ciclismo, né? E Só de depois ainda tinha ciclismo. mais 211 quilômetros de corrida. E, e eu transformei essa experiência numa palestra, que era Destruindo o Impossível, onde eu faço, né, as analogias das dificuldades apresentadas tanto no treinamento quanto na prova, com as dificuldades que se apresentam na vida pessoal e na vida profissional de todo mundo, né, que Uhum. são as mesmas coisas. As habilidades que eu preciso para superar as distâncias, que é resiliência, determinação, foco, perseverança, são as capacidades que nós precisamos no dia a dia para qualquer tipo de nova experiência que a gente vai enfrentar, Uhum. né? E em 2017, eu fiz uma outra prova que era o dobro dessa. Então, eu nadei 38 quilômetros, pedalei 1.800 e corri 422, tudo de forma contínua. E tive muitas dificuldades nessa prova, eu fui sozinho para ela, não tive nenhuma ajuda. E eu caí na bicicleta, com 800 quilômetros pedalados, eu caí, o meu calcanhar veio para frente, eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo, tendão de Aquiles, né? Uhum. E ainda faltava 1.000 quilômetros para pedalar. E eu continuei pedalando, e dessa mesma forma, travei os dentes e segui. E quando eu tinha que começar a correr, a minha perna tinha inchado tanto que o tênis não cabia no pé. Então eu precisei pegar um tênis emprestado, que era 2 números maior que o meu, e calcei os tênis e corri os 400 quilômetros, 422 quilômetros que faltavam, e aí eu terminei em segundo lugar essa prova. Nesse, Nossa, olha isso. E isso onde que isso foi? O local? foi no México. As No duas México. provas foram no México, Ah, as sim. duas foram no México. Ah, Sim. entendi. E agora, dia 5 de outubro agora, eu estive de novo no México para fazer o dobro de novo dessa distância. Então, é a prova contínua mais longa do mundo, né? Eu Ah, nadei 70
76 quilômetros, 76 quilômetros de natação, Uhum. 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida. Tudo de forma contínua, 23 dias sem parar. E aí, Gente. sim, foi brutal, foi brutal. Para mim foi demais, assim, passei por muito mais dificuldade do que eu podia imaginar, assim, e acabei terminando a prova em terceiro lugar mundial e Nossa. bati o recorde pan-americano. E Poxa, aí, parabéns. estou bem feliz, ainda estou comemorando ainda isso. Bem gratificante, assim, saber que sou uma das poucas pessoas na história que já conseguiram completar esse percurso, né? É Sim, tão é claro. muito desafiador. Só essa última prova, né? Essa prova dos 20 Ironman seguidos, ela Uhum. se transformou em palestra também, que aí assim se faz o Double Decker, né? Que é o nome dessa prova. Double Então deck. agora eu é, tenho dois produtos, que é o Destruindo o Impossível, que vai virar o livro agora, né? Ah, Assim se faz o Double Decker, que é a outra palestra, né? que legal. Isso virou minha missão de vida agora, né? Tipo, enfrentar essas dificuldades que Uhum. pouquíssimas pessoas fazem. Eu sou o único brasileiro da história que fez essa distância, né? Sou o único do Brasil hoje que faz isso. Uhum. E, e transformar isso numa mensagem positiva para Uhum. ajudar as pessoas. Eu sou o único brasileiro hoje e virou minha missão de vida passar essa mensagem, uma mensagem de positividade, de perseverança, de uma resiliência descomunal, né? E eu faço um paralelo entre as habilidades de poder físico, mental e espiritual, né? Onde eu falo sobre a liberdade, sobre a felicidade e o amor. Que Por legal. exemplo, eu digo que em 2016, quando eu fui campeão, Uhum. eu usei todos os meus músculos, eu fui muito forte fisicamente para poder fazer o que eu fiz. E em 2017, eu precisei ser muito forte mentalmente para superar a lesão e conseguir terminar a prova. E nem o meu corpo e nem a minha mente foram suficientes para poder fazer esses 20 Ironmans agora, Olha. entende? Eu precisei usar ao máximo a minha espiritualidade e manifestar o poder do amor, que eu gosto de dizer, que é quando você sabe que aquilo que você está fazendo é simplesmente a expressão do amor que você sente. Uhum. Então, isso se transforma em potência e você consegue um resultado extraordinário. Então, a mensagem que eu passo agora para as pessoas é uma mensagem de amor mesmo, de um amor tão forte, um amor por si mesmo, pela existência, e uma Uhum. conexão com todas as pessoas que te amam, que isso te dá uma força, uma potência física e mental capaz de transcender qualquer tipo de limite, entende? E isso Sim. é maravilhoso saber que existe essa perspectiva, porque, por exemplo, em 2016 eu achei que eu era muito forte porque eu fiz o que eu fiz. Em Uhum. 2017 eu achei que eu tinha chegado no topo da minha capacidade, superando uma lesão física tão séria e, e conseguido triunfar. E agora, com a manifestação desse amor supremo, eu vi que realmente parece que limites não existem quando Entendi. você consegue expressar o teu amor. É maravilhoso. Que legal. Então, Parabéns, né? obrigado. Agora eu olho tudo que eu chamo com um olhar de maravilhamento. É como se tudo fosse mais bonito, entende? Como se a folha das árvores fosse mais verde, como se o céu fosse mais azul, como se a comida tivesse mais sabor, sabe? É maravilhoso. Que legal. E basicamente, né, que é uma experiência de limite, né? Você nem sabe qual que é o seu limite, né? Porque você está sempre superando esse limite e cada vez mais o limite, a barra, né? Ela só, raise the bar em inglês, né? Sempre está subindo É, a sim, barra, né? E exato. aí, você que está assistindo, está ouvindo a gente, os links estão na descrição, tá? Para você seguir o Daniel, para entender melhor o trabalho dele, conhecer as fotos, o canal do YouTube. Vão ter mais conteúdos, inclusive, né, Daniel, que a gente estava falando no canal do YouTube também, para você, para entender melhor, né, como que é a prova, para você entender mesmo na raça, né, na veia mesmo, como que é as coisas que são muito difíceis, né, fisicamente falando. Ô Daniel, conta um pouquinho, assim, você falou, né, que hoje você, né, enxerga, até você usou a palavra maravilhamento, né, você enxerga as coisas assim dessa perspectiva, mas
como que foi o processo? Porque, por exemplo, você começou a trabalhar com isso quando? Como que você tinha uma profissão? Foi uma escolha? Como que foi você decidir, né? Hoje você é coach também, como você falou, né? Pelo IBC, se não me falha a memória, desculpa se eu não falar Isso. errado, né? Isso, então, assim, como que foi essa passagem, essa jornada sua até chegar como hoje que você é ultramaratonista, coach de sucesso, palestrante? Começou, talvez, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, porque eu sempre fui muito limitado fisicamente e intelectualmente, assim, né? Eu era meio patinho feio, assim, sabe? E só que quando eu entrei na adolescência, ali na puberdade, essas coisas começaram a me incomodar muito, de ser excluído, de ser rejeitado. Isso começou a doer. E eu não queria seguir uma vida onde eu precisava estar me curvando e baixando a cabeça para todo mundo. E uma vez eu vi num filme que aí eram dois irmãos que eram muito fortes assim fisicamente, e aí eles perguntavam: quando que vocês escolheram treinar para ficar tão forte? Aí eles falaram assim: é que a gente era gordinho, e quando você é gordinho, ou você aceita levar tapa na cabeça a vida inteira, ou você vai treinar. Nós escolhemos treinar. E eu nunca fui muito gordinho, assim, só que eu era bem limitado fisicamente, assim, eu era pamonha, como me chamavam, né? Vida de pamonha, geleia, era normal. E Uhum. isso começou a me irritar muito, muito, e eu comecei a praticar exercício de musculação nessa época. Só que aí treinar só o corpo não me preenchia, não fazia que eu me sentisse mais apto. Uhum. Então eu comecei a ler sobre tudo. E aí eu primeiro comecei a ler muita poesia, aí depois comecei a ler literatura brasileira, e depois comecei literaturas estrangeiras, chegando até conhecer o budismo e a parte do oriental. E aí foi feita a mágica na minha cabeça, né? Porque aí quando eu comecei a ler sobre meditação, entende? Sobre os segredos obscuros da mente, Uhum. aí eu comecei a estudar. E aí eu descobri a psicanálise, descobri o William Reich, descobri o Alexander Lowen, aí descobri a bioenergia, e aí eu comecei a praticar tudo. Eu percebi que quanto mais eu me desenvolvia intelectualmente e espiritualmente, intelectualmente através de conhecimento, espiritualmente através da meditação, o meu corpo começou a responder. E eu comecei a ficar muito forte fisicamente, forte mesmo, forte digo de erguer peso, assim, fiquei muito, muito forte. E eu determinei que tudo aquilo que fosse que me oprimia ou que me desafiava, eu ia me jogar de cabeça. Então, tudo que era muito difícil para mim, eu começava a fazer. E, por exemplo, correr é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Eu não conseguia dar uma volta num campo de futebol correndo. Então, eu comecei a correr e levantar peso, correr e levantar peso. Com 15 anos, eu ganhei uma bicicleta. Aí comecei a ir para a praia de bicicleta, fazer pedal de 100 quilômetros, sozinho, sem nada, assim. E virou meio que um hobby, entende? Assim, virou uma brincadeira. Então, tudo que eu fazia era sempre através do meu corpo. Ou fazia caminhando, aí eu comecei a fazer caminhadas de 100 quilômetros indo para a praia, por exemplo, né? Uhum. E comecei a explorar todas as limitações, as pseudo-limitações, porque aí cada vez eu ia descobrindo que o que eu achava, ou aquilo que parecia um limite, não tinha nada a ver com limite, era simplesmente uma crença. E eu comecei a quebrar crença atrás de crença, e comecei a perceber que eu podia escolher aquilo que eu ia fazer. E eu comecei a ser um criador da minha realidade. E isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de transformar todos os meus medos, as limitações e os pensamentos sabotadores, transformar tudo em potência. Por exemplo, me chamavam de eu não consigo quando eu era moleque, porque Uhum. tudo aquilo que me propunham, vamos jogar um futebol, eu falava, não consigo. Vamos fazer tal coisa, eu não consigo. Nada, tudo eu dizia que eu não consigo. E Uhum. agora eu sou totalmente o contrário. Eu digo que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E eu tenho feito. E cada vez que eu posso fazer algo inédito, por exemplo, essa última prova foi um desafio inédito, então eu me sinto extremamente realizado por poder estar realmente criando aquela realidade que eu desejei, né? Sim. Isso é maravilhoso. E aí a gente percebe que através da mudança das tuas percepções, você muda a maneira de olhar para as coisas, então automaticamente você muda a maneira que você sente as coisas,
E a partir de como você se sente em relação ao objeto, à experiência proposta, você começa a se moldar nessa direção. E Uhum. isso é o mais maravilhoso. Porque não importa, assim, eu sempre digo, não existe nada bom ou nada ruim. Tudo vai depender de como você se sente em relação ao objeto ou à experiência proposta. Se você se sente sinceramente feliz em relação a determinada coisa, então Uhum. vai com convicção, porque é esse o lugar. Aquilo que preenche o teu coração sempre vai te apontar o caminho certo. E isso é a convicção que me leva para essas ultradistâncias, o que me mostra que eu posso prevalecer. E é fantástico. E no dia a dia, a gente é a mesma coisa, né? Se você Uhum. está em uma profissão que você está em dúvida, como você se sente em relação a isso? Como você se sente em relação à tua profissão? Como você se sente em relação a você mesmo fazendo aquilo que você está fazendo? Se Uhum. te faz feliz, se preenche o teu coração, legal, segue em frente. Mas, se você se sente triste, limitado ou frustrado, para e pensa de novo. Uhum. Como você gostaria que fosse a tua vida? Entende? Que caminho, que sensação você gostaria que manifestasse quando você pensasse em profissão, por exemplo, né? Uhum. São Sim. perguntas que são muito pertinentes, sabe? Só que Sim. a gente vai se atropelando, e quando vê os anos passam, e, meu Deus, eu sempre fiz aquilo que eu não queria fazer, porque Uhum. não parou para sentir a verdade que tinha sobre a profissão, por exemplo, falando em profissão, né? Uhum. A Claro, os sentimentos que claro. você tinha em relação ao trabalho escolhido, né? Uhum. E vale Acho que muito a une, pena. aham. Une bastante até o que eu ia perguntar, né? Seguindo, mas acho que a linha de raciocínio já está igual, que é dos desafios, né? Então, por exemplo, você tem uma baita experiência física, mental, espiritual, né? De levar. As pessoas nem imaginam, por isso que eu até repeti, não é 90 quilômetros, são 900, né? É 1.800. Então, coloca mais zeros aí nessa mentalidade, às vezes, escassa, que é muito quilômetro, né? E Sim. aí, assim, unindo essa experiência física, mental e espiritual, e agora você está palestrando também, né? Então você está tendo bastante contato com as pessoas, e aí, no caso, traz vários tipos de público, né? Homens, mulheres, enfim, querendo, né, novos resultados. E aí você até falou do profissional. O que você vê de desafio, assim? Porque, por exemplo, as pessoas vão na sua palestra, né? Conhecem, né, você, e às vezes é alguma coisa que é tão simples para você, já que, né, você vai no extremo do extremo do extremo. O que você vê que as pessoas às vezes estão com dúvidas, né? O desafio das pessoas, e aí você, às vezes, não, faz isso, sabe? O que você enxerga mais pela sua experiência, ou mesmo, até você pode compartilhar também desafios que você já teve, que você até falou na palestra lá, enfim, fica à vontade, né? Mas desafios, o que você enxerga? Eu vejo de limitação para as pessoas, é isso, limitação que as pessoas veem quando me ouvem, é isso que você está perguntando, né? Isso, aham. Uhum. Uhum. É que a gente aprendeu desde de pequeno que você deve estar sempre buscando conforto e segurança. Por isso ensinaram para a gente que a gente tem que ganhar muito dinheiro na vida. Uhum. E isso é praticamente uma maldição, Uhum. porque a prioridade da vida deveria ser viver a vida, deveria ser feliz, deveria Uhum. sentir e viver o amor. Não é Uhum. nada mais importante do que isso. Uhum. Mas a nossa realidade, o que eu não chamo de realidade, né? A realidade é viver o amor. O que a ilusão que a gente criou, que as pessoas criam e defendem com muita força, é de Uhum. conforto e segurança. Por isso Uhum. você precisa ganhar muito dinheiro. Por isso você tem que ter uma casa muito boa, você tem que ter um carro muito bom, você tem que ter muito dinheiro guardado para você se sentir seguro. Só que isso não tem a ver com viver, tem a ver com Uhum. sobreviver. Uhum. Viver vai ser quando você acorda todo dia com um sorriso no rosto e com vontade, com uma paixão de fazer aquilo que você sabe que está te esperando. Isso sim é viver. Uhum. Isso preenche o coração e te traz paz de espírito. Quando você não tem obrigação nenhuma de fazer coisa nenhuma, o que você faria? A maioria das pessoas que a gente conhece só fazem o que fazem diariamente porque são obrigadas a fazer. E Uhum. isso não é viver, isso é sobreviver. Uhum. É sobreviver pensando em estar seguro, em ter conforto. E viver, não existe segurança e conforto em viver. Porque Uhum. viver é desequilibrar constante. Eu sempre faço analogia com a corrida, que as pessoas têm muita dificuldade para correr.
porque as pessoas tentam se equilibrar em cada passo. E quando você faz isso, aumenta o teu atrito e você fica muito pesado em cada pé. Mas quando você aceita que correr é um desequilibrar constante, então você flui em cada passada e o teu tempo de atrito diminui, consequentemente o teu esforço diminui e a corrida fica muito mais prazerosa, entende? É exatamente como a vida. Então, a gente precisa aprender a deixar a vida literalmente fluir. E quando você faz isso, não é seguro, porque você está sempre desequilibrando, mas não precisa ser seguro quando você entende que o fluxo é contínuo. Você não tem medo que o fluxo cesse, entende? Por exemplo, cada respiração, eu sempre digo, quando a gente inspira, é como se a gente fosse fazer um pedido. E quando a gente expira, é como se a gente fosse fazer um agradecimento. Então, não adianta você ficar só pedindo, 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 se você não é capaz de agradecer. É como, por exemplo, pega a energia de um raio, um relâmpago. São 20 mil volts de eletricidade que caem. Imagina esses 20 mil volts, o poder desses 20 mil volts caindo numa árvore. Quebra o galho, pega fogo e os 20 mil volts se cessam numa chama. Perfeito? Agora você imagina 20 mil volts de eletricidade caindo numa ferrovia que tem, sei lá, 100 quilômetros. Esses 20 mil volts vão se propagar e fluir durante esses 100 quilômetros. A energia está abundante o tempo todo ao nosso redor, o tempo inteiro. Quando a gente tem a consciência de que a gente existe, e a gente faz, por exemplo, respirações conscientes, cada vez que você inspira, é como se você fosse pedir para ser mais lúcido, mais esclarecido, mais saudável, mais forte. E quando você expira, você fosse agradecer por ser mais inteligente, mais forte, mais saudável e tudo mais. Então, você fica o tempo inteiro mantendo essa energia fluindo através de você. E isso aumenta o teu potencial e te cura a cada respiração. Assim que se mantém forte durante tanto tempo sem parar. Fazendo isso, a gente aumenta uma perspectiva de longevidade sem precedentes. As provas que eu faço são as provas com as pessoas mais velhas competindo. Em 2017, o homem mais velho na prova tinha 69 anos. E ele nadou 38 quilômetros, pedalou 1.800 e correu 422. E ele com 69 anos. E ele não foi o último colocado. Ele foi o quarto colocado. Com 69 anos. Não era o quarto da idade dele, era o quarto geral, competindo comigo. Sim, fantástico. Entende? Então, ou seja, quanto mais consciente e conectado você está com essa energia e com tudo, então mais potencial de ação você tem. Então, você precisa saber o que você realmente deseja, o que preenche o teu coração. E não precisa se defender, precisa largar o escudo, largar a espada, tirar o capacete e entender que a vida é um desequilibrar constante, que você pode literalmente fluir e não existe uma luta. Esse medo, ele impede você de viver o amor. Porque a gente só tem duas opções na vida. Ou você vive pelo amor, ou você vive pelo medo. Não tem como viver pelos dois. Quando um entra na sala, o outro sai. Não tem essa divisão. Os dois não vivem no mesmo lugar. Então, é uma questão de escolha. Você prefere fazer o que você é obrigado a fazer, ou você prefere fazer o que você ama fazer? Eu tenho a felicidade de fazer o que eu amo fazer. Tanto nas dificuldades que eu passo na prova, eu passo as dificuldades com um sorriso no rosto, porque eu escolhi estar lá. Não é uma guerra, para mim é quase como se fosse uma festa, né? E eu amo poder contar essa história, compartilhar e mostrar como existe uma forma muito mais simples, uma forma muito mais bonita e clara de encarar as dificuldades, de não ver a dificuldade como um sofrimento, mas sim como uma oportunidade de melhoria. Eu amo as dificuldades porque são as dificuldades que me permitem me tornar melhor do que eu sou hoje. Imagina, se você não tem dificuldade, você vai ficar cada dia mais mole, mais velho, mais fraco. Você precisa de alguma coisa se opondo a você para que você possa se desenvolver. Como a gente envelhece, por exemplo? A gente envelhece porque a gente vai parando. Cada vez a gente faz menos, cada vez a gente sai menos de casa, cada vez a gente enfrenta menos desafios, a gente para de trabalhar, e vai parando, e vai parando, e vai parando, e você vai ficando cada vez mais fraco. Essa é a problemática. E eu amo o Ultra Endurance por essa perspectiva de longevidade, porque eu tenho uma meta de vida de, com 100 anos de idade, correr 100 quilômetros contínuos, entende? Essa é a minha meta de
de vida. E Aham. quanto mais estímulos fortes eu tenho, mais forte eu preciso ser. Tem a Uhum. frase do John Depp que eu sempre cito, que é: você nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção. Se você não se coloca diante de desafios realmente assustadores, desafios grandes, significativos, você nunca vai saber o quanto potencial você é capaz de manifestar. Uhum. Por exemplo, quando eu fiz 5 Ironmans, eu achei que eu era forte. E aí eu vi que eu podia fazer 10. Quando eu fiz 10, eu achei que eu era forte. Eu vi que eu podia fazer 20. Aí eu fiz o 20 e as pessoas, e agora? Agora a gente está com uma perspectiva de fazer 30 Ironmans para 2021. Aí as Nossa. pessoas, limite. Ah, limite é o nome do meu cachorro. Que legal. Até pegando esse gancho, né? Falando porque aqui dentro da Alquimia da Mente fala muito de mentalidade, né? E você tá falando de superar, né? Até você falou o negócio do cachorro, né? O limite. Então, assim, até o senhor de 69 anos, senhor, né? Não é senhor, é um jovem de 69 anos lá que ficou em quarto lugar, né? Na prova. O que você imagina, assim, que você enxerga? Porque, assim, uma experiência é você que, né, tem uma baita experiência prática, né? Do que você faz e uma pessoa que está vindo de fora, né? Então, o que você vê em relação à mentalidade? O que você desenvolveu nesses anos que você não tinha, né? Então, amadurecimento, lógico, até você foi falando, né? Da sua construção, você falou da psicanálise, falou da bioenergia, falou do budismo, falou da linha oriental dentro da sua vida. Você foi agregando, né? Vários conceitos, né? Várias como falo, definições, né? E para você hoje já tem uma definição diferente, né? Com certeza amanhã vai ser diferente mais ainda. Mas o que você enxerga assim em termos de mente, né? Como que é o Daniel hoje do que era e o que você pode, né, dar de conselho para a pessoa que quer ter uma mentalidade próspera, né? De abundância em relação à vida? Primeiro, primeiro eu aconselho que todas as pessoas que buscam uma evolução física, mental e espiritual, que buscam a melhoria de desempenho humano nessa vida, que pratique duas coisas. Uma é uma corrida regular, regular que eu digo é pelo menos 4 vezes na semana, mesmo que seja 30 minutos, e que pratique meditação de pelo menos 15 minutos diários. Isso todos os dias. É melhor fazer 15 minutos diários do que fazer um dia de 1 hora, 2 horas, entende? Um pouquinho por dia é muito melhor do que muito de uma vez só. Uhum, E são as duas coisas que permitem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, tanto físico quanto mental e espiritual. uhum, E quando começar esses processos de desenvolver o corpo, por exemplo, com uma corrida, não, sem se importar com ritmo ou com distância, simplesmente encontrar o seu ritmo de conforto e colocar um pé na frente do outro. Acordou, saiu de casa, vai 15 minutos numa direção e volta 15 minutos. Fechou o treino de corrida. Só isso, por exemplo. Esse é o basicão para começar. E aí chegou em casa, para em meditação, 15 minutos em silêncio, só controlando a respiração, acalmando os pensamentos, sabendo quem é você e por que você está aqui, qual é o significado da tua existência nesse planeta. Não ter medo de perguntas que fazem a gente chorar. As perguntas que fazem a gente chorar são as perguntas que permitem o desenvolvimento mental e espiritual. Então, para que haja um desenvolvimento mental e espiritual, você vai chorar muito, você vai sentir dor, o corpo vai tremer, vai parecer que vai dar um colapso mesmo, vai, e talvez entre em colapso, sim. Eu ainda tenho muitos colapsos, tive colapsos durante todas essas provas, em algum momento da prova eu colapsava, mas quando você precisa colapsar para poder ir para o próximo nível. Até chegar ao colapso, você pode saber, está longe da tua evolução ainda. Então, não tenha medo de se olhar no espelho e falar para você o que você realmente sente em relação a você mesmo. E quando fizer isso a primeira vez, vai chorar um monte, e depois você vai chorando menos, até que você começa a olhar e só vê amor quando olha para o espelho. E isso é a cereja do bolo. Então, são práticas regulares, entende? Diárias e regulares. Não é pensar nisso uma hora por dia. Você tem que olhar para a tua vida com essa mentalidade, uma mentalidade, eu quero ser melhor, eu posso fazer melhor do que isso. Quando alguém te irrita, quando você tem algum problema, olha diferente para a tua reação em relação ao problema. Porque as coisas não são contra nós, as coisas só acontecem porque elas vão acontecer. Como você reage àquilo que acontece é o que faz toda a diferença. Isso é meio que receita de bolo, assim, né? Então, se eu falo alguma coisa que te ofende, aí a questão é o que você faz com isso, né? Se você vai se sentir ofendido ou não.
não é mais responsabilidade minha, entende? É tua, entende? Como você gostaria de reagir aos problemas, às agressões, à maldade do mundo, entende? É uma questão de escolha. É fácil? Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. É só isso. Esse é o caminho para o desenvolvimento. Então, as pessoas precisam se comprometer e ter responsabilidade com a evolução que elas buscam. Porque não dá para você dizer que você quer se você não está se movendo em direção àquilo que você deseja. Uma provocação que eu tenho feito muito para as pessoas é: o teu comportamento de hoje te leva em direção ao objetivo que você tem? As atividades, o comportamento que você teve no dia de hoje. Isso hoje mesmo, pessoal, você está me ouvindo agora? Hoje. O que você fez hoje te leva para onde você quer ir? Você quer ter mais dinheiro na vida? Você fez o quê que te leva em direção a mais dinheiro? Você quer encontrar a pessoa amada? O que você fez hoje que te leva em direção à pessoa amada? Você quer um emprego melhor? O que você fez hoje que te leva para esse emprego melhor? Por exemplo, entende? Não adianta você dizer que você quer se você não está se movendo na direção do teu objetivo. Como eu posso pensar em fazer 20 Ironmans se eu tenho preguiça de treinar, por exemplo? Não dá. Eu tenho que treinar. E o meu treino de hoje não vai ser o treino que vai me permitir fazer. Aí o treino de amanhã não vai ser o treino que me permite fazer. Mas o somatório de fazer o treino hoje, de fazer amanhã, depois da manhã e assim por diante, é o que vai me dar a aptidão necessária, física, mental e espiritual, para realizar isso. Muita gente me perguntava: qual é o treinamento para fazer 20 Ironmans seguidos? Não é um treinamento. Todas as dificuldades que eu passei na minha vida, a minha história, todas as vezes que a vida me colocou de cara no chão e eu precisei encontrar dentro de mim a força necessária para levantar sozinho, isso era o treinamento. Se eu tivesse medo de dificuldade, ou se eu aceitasse que eu caí no chão e acabou, eu nunca poderia fazer. Então a gente precisa honrar a nossa história, dar valor para todas as nossas desgrações e dificuldades que já se apresentaram, e saber que não importa quantas dificuldades se apresentaram na tua vida, se você está aqui hoje é porque você teve perseverança, força e entusiasmo para superar e poder chegar até aqui. Então, parabéns, você é um vencedor. Simples assim. Sensacional, Daniel. E para a gente finalizar, né, eu sei que nosso bate-papo poderia continuar por horas e horas, e com certeza, né, você que está assistindo agora, está ouvindo a gente, siga o Daniel, vão ter todos os links aí na descrição para você seguir, acompanhar, conhecer ele mais de perto. Mas só para a gente finalizar essa entrevista, bate-papo, né, também bate-papo, qual dica final você daria, né, para as pessoas assim que às vezes até, eu quero começar, eu quero conhecer melhor o Daniel, eu quero fazer o mesmo que ele faz, né? Quero começar devagar, às vezes, mas que dica que você daria para uma pessoa que deseja dar esse salto, né? Talvez é um salto quântico, né? Um mental, espiritual, né? Físico, né? Principalmente na vida dele. Qual dica que serve para você, né? Que você deu várias, né? Você falou de perseverança, responsabilidade, resiliência, né? O que você poderia para finalizar aqui o nosso bate-papo? Você percebe que é um combo, né? Não é uma coisa só, são muitas, né? Sim. Muito compilado de experiências e tal. Uhum. É que assim, uma que as pessoas não precisam fazer o que eu faço, né? Ninguém precisa virar ultra triatleta, mas cada pessoa tem a sua meta, né? O seu desafio supremo, aquilo que elas desejam muito fazer, mas acham que não tem força, capacidade ou dinheiro suficiente para realizar aquele sonho. Então, o que eu sempre digo, cara, eu termino sempre falando isso assim, porque fazer o que eu fiz, por exemplo, era um sonho que eu tinha desde moleque, entende? Ser um dos homens mais resistentes do mundo ou fazer alguma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu ainda quero ser isolado, assim, sabe? O Daniel fez uma coisa que ninguém mais fez. Eu ainda vou fazer. Eu ainda não sei o que é, mas eu ainda vou fazer. Ou seja, não para, né? Eu ainda sou muito jovem para pensar em parar. Claro. O que eu digo, a mensagem é assim, ó, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho de verdade? O que você deseja nessa vida mais do que tudo? Um sonho que você tinha de infância, de adolescência, e que hoje talvez pareça até bobo, assim, não tenho mais idade para isso, agora não me cabe mais. Mas vai lá naquela gaveta onde você guardou esse sonho e tira aquele sonho e bota ele em prática de uma vez por todas. Porque quando você fizer isso, não importa se é caro, não importa se demora, não importa a dificuldade que seja manifestar esse sonho. Isso vai te dar um preenchimento no coração que vai abrir portas na tua vida para qualquer outra coisa que você
possa imaginar ou que você nem tenha imaginado. Porque quando você realizar um sonho que é muito valoroso e significativo para você, que vai mudar a tua estrutura celular, você vai fazer novas conexões neurais, o que vai expandir a tua mente para o universo que você não conhece ainda, porque a tua mente está fechada. E quando você realizou esse sonho, que você disse, eu me amo o suficiente para quê? E você preenche essa laguna. Eu me amo o suficiente para quê? E aí, quando você faz isso, as tuas células começam a sorrir e o teu corpo e a tua vida começam a se moldar em direção a esse preenchimento dessa lacuna que você fez. E aí a tua vida muda. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, como você está diferente. E você vai dizer, sim, agora eu renasci. Eu comecei a nascer agora. Né? A minha vida começou agora. E isso é maravilhoso. Porque não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 60, 80 anos. Quando você resolver tomar as rédeas da tua vida e realizar o teu sonho, você começou. Então, é o início. Na última palestra que eu fiz, eu conheci um homem de Florianópolis, com 63 anos, que esse ano ele fez uma maratona por dia, 7 dias seguidos, nos 7 continentes do mundo. Com 63 anos, uma maratona por dia, 7 dias seguidos, uma em cada continente. Pensa no trabalho de logística para fazer isso, né? Eu fiquei pensando mais nisso do que na corrida. E aí ele falou assim, mas eu sou novo ainda, eu estou só começando. Ele se aposentou e agora ele começou a correr. Olha só que legal, imagina, começando com 63 anos, um negócio tão desafiador, correndo lá com menos 30 graus de temperatura nos polos, por exemplo. Fantástico, entende? E ele diz que ele está mais jovem agora, porque ele está mais forte, ele está mais feliz, está mais realizado. Porque agora ele está fazendo uma coisa que é totalmente para ele mesmo, preenchendo o coração dele de uma vez por todas. Então, a partir de agora, ele não envelhece mais. Agora ele rejuvenesce. A cada novo desafio, por mais dificuldade que ele passe, ele fica mais jovem, mais potente. Maravilhoso. Com certeza. E aí fica aquela pergunta para você que está assistindo, está ouvindo a gente, né? Qual que é o seu limite? Qual que é o seu desafio? Qual a desculpa que você está dando para você, né? Então cola no Daniel, siga ele, vão ter todos os links aqui abaixo. Ele já adiantou, vai ter o livro também, né? No qual ele vai contar todas essas aventuras, né? Num livro aí com certeza recheado de ótimas experiências. Daniel, quero te agradecer novamente, né, sua disponibilidade, seu tempo, sabe as palavras, lições, eu fiz várias anotações aqui, né, e você que está assistindo, está ouvindo a gente, faça também, assista de novo se você não prestou atenção, porque vale muito a pena, né, uma lição de vida mesmo, e te agradeço demais, tá? Obrigado por ter Eu, assistido. eu te agradeço muito, Diego, pela oportunidade. E eu espero que as pessoas realmente coloquem em prática. Isso é o que eu mais desejo mesmo, é que as pessoas aceitem, assumam essa responsabilidade, encontrem a felicidade de uma vez por todas e vivam essa vida de amor que está aí esperando, né? É só lá abrir a gaveta. Obrigadão, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado, Daniel, novamente. Obrigado a você. Muita luz e prosperidade. A gente vai se falando aqui no canal e também nas outras redes sociais. Siga aqui abaixo na descrição. Até mais, gente. Um abraço.